Hoje vamos falar de urticária, que é provavelmente uma das situações mais comuns e que envolve, ou que já envolveu praticamente toda a população. E, na maioria das vezes, trata-se de uma situação extremamente comum, de tal forma que se pode dizer que toda a população já teve um episódio de urticária ou vem a ter pelo menos um episódio ao longo da vida. As lesões da pele dão um grande desconforto e são habitualmente muito incomodativas porque dão muita comichão, aquilo que nós designamos por prurido. E como é que se caracterizam estas lesões? Em termos médicos, o diagnóstico de urticária é clínico, isto é, não necessitamos de fazer exames para demonstrar que existe urticária. Mas para que estas lesões e que este diagnóstico seja feito, é necessário que estas lesões da pele, que dão muita comichão, tenham características muito especiais, porque nem tudo, naturalmente, o que dá comichão e que dá lesões na pele é naturalmente urticária. E é preciso, para que estas lesões da pele tenham estas características, que tenham uma coloração avermelhada, com uma certa elevação, aquilo que se designa muitas vezes por babas ou pápulas, e estas lesões podem ter dimensões extremamente variáveis, desde poucos milímetros até alguns centímetros, e algumas vezes até fazem aquilo que nós dizemos por serem coalescentes, isto é, juntam-se umas nas outras. Não há evidência nunca de bolhas, portanto, estas lesões não têm líquido e muitos doentes têm também em simultâneo aquilo que nós designamos por angioedema. E o que é este angioedema? São grandes inchaços que envolvem habitualmente a face, algumas vezes com também envolvimento da área do períneo, da área genital, mas todas estas lesões nunca deixam marca. Como disse, o prurido é obrigatório e esta comichão, este prurido, tem intensidades muito variáveis. Também é obrigatório para o diagnóstico clínico de urticária que cada lesão tenha pelo menos uma duração inferior a 24 horas. Se bem que podem aparecer noutras localizações, mas estas lesões desaparecem sempre, cada uma delas, em menos de 24 horas. Também é um critério obrigatório para se definir uma lesão na pele como sendo de urticária, que uma característica muito especial. Isto é, se nós pressionarmos uma lesão com um dedo, por exemplo, e se o retirarmos subitamente, o avermelhado da pele, portanto, aquela lesão rosada da pele, vai desaparecer quase que instantaneamente, mas volta novamente a aparecer. É aquilo que nós designamos por prova de digitopressão. Porque se pressionarmos e ao retirarmos o dedo, se persistir sempre uma lesão avermelhada ou muito arroxeada, significa que têm outras características que já são sinónimo de outras situações que na urticária. Eh, Também é muito característico destas lesões poderem ocorrer de forma simétrica, isto é, envolve ambos os lados do corpo e raramente surge na pele, e também a palma das mãos e a planta dos pés muitas vezes é poupada. Portanto, é uma situação que envolve praticamente toda a pele, mas que poupa, por regra, a face, a palma e a planta dos pés. E como é que se classifica a urticária? E quais são essas causas? A urticária divide-se em dois grandes grupos. O primeiro, a urticária aguda, que é aquele grupo de doentes que têm lesões por um período inferior a 6 semanas. Isto é muito importante, porque esta situação aguda, com menos de 6 semanas, é aquilo que ocorre na esmagadora maioria dos doentes e do nosso dia a dia.
Podem durar, portanto, dias ou persistirem diariamente ou de forma intermitente durante este período. É uma situação que tem inúmeras causas e, na maioria das vezes, é possível identificá-las. Isto é, quase que o doente nos pode dizer o que é que aconteceu e qual é que é a causa. Estamos a falar, por exemplo, de causas alimentares, isto é, um doente ingere, por exemplo, um arroz de marisco e pouco tempo depois tem lesões. Ou ingere um alimento um pouco diferente da sua dieta e tem lesões. Ou a toma de medicamentos. Eh, Toma um medicamento e pouco tempo depois, ou algumas horas depois, vem a desenvolver este tipo de lesões. Ou picadas de insetos, etc. Portanto, são situações que são muitas vezes óbvias, como também muitas vezes neste grupo de doentes com urticária aguda, as infecções, e particularmente as infecções por vírus, em crianças, se traduzem muitas vezes com estas manifestações cutâneas de urticária na pele. Já as formas crónicas são mais raras, mas as lesões persistem sempre por mais de 6 semanas e são situações que sim, estas implicam maior intensidade, maior desconforto e enorme implicação na qualidade de vida. Há 2 grandes grupos de urticária crónica. A urticária crónica espontânea é aquela em que as lesões ocorrem por mais de 6 semanas, aparentemente sem causa, e pode ter uma duração muito variável, desde algumas semanas, alguns meses ou até muitos anos. Uma nota muito importante de dizer é que, ainda que tenha este caráter crónico, é uma patologia, é uma doença que não fica para toda a vida. Isto é, de forma espontânea, vem a desaparecer, mas pode demorar muito tempo e é absolutamente imprevisível determinar quanto tempo vai persistir esta situação. Se as causas são muito evidentes nas formas agudas, já nesta situação não há habitualmente uma causa óbvia. E daí que muitos doentes vêm a necessitar de exames laboratoriais para caracterizar esta situação. Isto é uma situação que às vezes mascara outras situações que estão por trás. Falamos de infecções silenciosas, que às vezes não são muito evidentes, falamos de doenças da tireoide que ainda não se manifestaram, alguns distúrbios autoimunes e outras causas menos comuns. Mas o mecanismo desta situação não é absolutamente identificável. Parece quase existir uma desregulação na pele que condiciona o aparecimento deste tipo de lesões. Na urticária crónica temos também um outro grupo de situações muito específicas que nós designamos por urticária induzível. Esta urticária induzível pode ocorrer de forma isolada ou pode ocorrer em simultâneo àquelas formas crónicas espontâneas das quais nós não conseguimos objetivar nem conseguimos reproduzir. Estas formas induzíveis, como o nome indica, são aquelas que nós podemos objetivamente demonstrar, fazer a qualquer momento, sob alguns estímulos, o aparecimento destas lesões. E há vários tipos, nomeadamente as formas físicas, por exemplo, um estímulo físico aplicado à pele, uma esferográfica, uma lanceta, uma espátula de madeira, se friccionarmos a pele, vai-nos aparecer e simular esta lesão. Falamos, por isso, na urticária dermográfica ou no dermografismo, ou outras causas, como por exemplo a urticária ao frio, que resulta da aplicação
diretamente à pele de um estímulo físico, por exemplo, um cubo de gelo. A urticária barra angioedema de pressão retardada, que resulta do aparecimento de lesões quando se aplicam pesos ou pressões significativas na pele. Falamos, por exemplo, de carteiras, mochilas, roupa mais apertada, cintos mais apertados, ou, por exemplo, formas mais raras, como sejam a urticária ao calor, que resulta da aplicação por exemplo, de uma compressa mais quente à pele, e depois formas raríssimas de urticária solar, que só podem ser induzidas com a irradiação da pele com alguns comprimentos de onda da luz. Portanto, muito diferente daquela situação muito mais vulgar que é a lucite solar. Resulta um pouco da irritação e o efeito direto da luz solar que ocorre com muita frequência durante o verão. Também, dentro das formas induzíveis, temos um grupo de doentes que apresentam urticárias colinérgicas, e esta situação é uma situação extremamente desagradável. Isto é, as lesões de urticária têm características muito especiais. São lesões de pequeníssimas dimensões, eh, nas quais a comichão que elas induzem, aquele prurido, é extremamente intenso e extremamente incomodativo. Surgem por situações que promovem um aumento súbito da temperatura corporal internamente. Não é o calor externo que induz estas situações, mas é o aumento súbito da nossa temperatura dentro do corpo. Falamos de algumas situações como o exercício físico, o banho com água muito quente, situações de stress, de febre, etc., ou mesmo em situações especiais por reação ao próprio suor, como se de uma alergia ao próprio suor se tratasse. Depois, formas também elas induzíveis, mais raras, que se chamam e se designam por urticária de contacto. São casos de situações cujo contacto na pele com algumas proteínas, como por exemplo alguns alimentos, peixe, batatas, plantas ou mesmo luvas de látex ou cosméticos, desencadeiam lesões no local de contacto, mas também à distância, isto é, noutras áreas do corpo vai haver esta manifestação de lesões de urticária. E depois, formas muito raras de contacto também, que se designam pela forma de urticária aquagénica, isto é, a aplicação de água na pele desencadeia situações extremamente incomodativas com urticária, não só ao local de contacto da pele, mas habitualmente extensíveis a todo o resto da pele. E quais são os mecanismos que determinam a urticária? Independentemente de todos os tipos que mencionei, estas lesões ocorrem basicamente pela libertação de um mediador, isto é, pela libertação da histamina. A histamina é um mediador químico que é libertado por uma célula que está presente na pele, que se chama o mastócito. E esta libertação pode ocorrer por várias situações, por reações alérgicas, durante processos infecciosos, pelos estímulos induzíveis que falei, e também pela presença de outras doenças ou por mecanismos complexos que levam a esta libertação continuada de histamina. O diagnóstico, como já tinha falado logo no início, é um diagnóstico clínico, é a observação das lesões com todas aquelas características que vos falei anteriormente. E daí que, pelo facto de muitas vezes o doente não ter lesões
objetíveis, visíveis no momento da consulta, é muito, muito importante que as possam fotografar, que anote por escrito, que registre por escrito os acontecimentos ou todas aquelas situações que considera que podem levar ao aparecimento ou agravar as próprias lesões, porque estes dados fotográficos e escritos são muitas vezes de enorme ajuda na consulta para que possamos estabelecer um diagnóstico causal e também propor um tratamento o mais correto possível. Já as formas crónicas necessitam, para além de toda esta abordagem clínica, pela sua complexidade e pela sua duração do tempo, necessitam muitas vezes de o recurso a várias análises, a vários exames, para um estudo completo, exatamente para tentar excluir algumas situações que estão por trás deste aparecimento desta doença e desta desgranulação continuada de estamina por aqueles mastócitos que estão na pele. Então, qual é o tratamento destas situações? O tratamento passa por medidas gerais, aquelas que vão permitir reduzir alguns fatores que permitem a libertação de estamina, até termos estabelecido este diagnóstico, eliminar fatores que possam causar ou favorecer as lesões, controlar os níveis de stress, evitar ambientes muito quentes, evitar a toma de anti-inflamatórios durante estes períodos mais críticos, evitar a toma de suplementos alimentares e moderar, ter uma alimentação mais light, isto é, não muito profusa em alimentos pré-cozinhados, muito enlatados, com muitos corantes, etc. Depois, um plano de tratamento que passará pela toma de antihistamínicos. Antihistamínicos da classe H1, de segunda geração, não sedativos. São a base do tratamento para todas as formas de urticária. Estes medicamentos são muito seguros, necessitam muitas vezes de ser tomados em doses muito elevadas para as formas crónicas, para controle, até estabelecer e permitir travar esta situação. Noutras situações mais complexas, poderá haver recurso a tratamentos também eles mais complexos, mas que são restritos estritamente a alguns doentes com enorme complexidade. Uma nota final para os corticosteroides por via sistémica, injetáveis ou em comprimidos, que devem ser utilizados de forma absolutamente excepcional, porque, na maioria das vezes, esta toma pontual de corticosteroides pode condicionar e vir a determinar um agravamento ainda maior desta situação.